Hoje é dia 24 de abril de 2020. Vamos dar início a mais um programa Perguntas e Respostas do canal Segredos da Mente. Fábio, qual o papel da consciência espiritual quando acoplada no corpo físico, se não temos acesso a ela? Vamos primeiro dar uma noção do que vem a ser consciência espiritual. Isso é muito importante você ter esse conceito. Então eu diria que é a própria razão do existir do ser humano. Porque a consciência espiritual é uma unidade. Eu sou uma unidade espiritual, na condição de um ser humano. Você é também uma unidade espiritual. Então, cada ser humano, ele é em si, a essência dele é a unidade espiritual. Você consegue conceber um corpo físico se este corpo físico não tivesse acoplado a ele uma unidade espiritual? Tente imaginar. Ele seria apenas um corpo biológico. Só que ele não teria toda essa competência, toda essa grandeza, essa capacidade que hoje nós, seres humanos, temos. Conhecemos o nosso potencial, o que nós podemos, somos capazes de fazer. Então veja bem, no momento em que a consciência espiritual é a própria existência, o próprio existir do ser humano, essa conexão entre corpo físico e consciência espiritual, ela é plena, ela é contínua, é 24 horas por dia. Então não existe momentos da presença ou não presença dessa consciência espiritual. Dentro desse contexto, a consciência espiritual, ela tem uma função específica. Eu poderia citar aqui 3 funções. Eu vou colocar em ordem, inclusive. A primeira função é armazenar informações. Então, a consciência espiritual tem capacidade de armazenar informações. Informação de dados. Ela armazena isso. A segunda função é pensar. Ela tem essa competência, a capacidade. Então, o ato do pensar, elaborar pensamentos, é uma função da consciência espiritual. Não é uma função do corpo físico. O corpo físico não tem essa competência. Qual a terceira função da consciência espiritual? Sentir. Então, esses 3 pontos nós vamos detalhar para que vocês possam entender exatamente como que se dá essa relação da consciência espiritual e o corpo físico. Especificamente, o cérebro. Bem, se ela armazena informações, ela precisa que essas informações cheguem até ela. Então, o corpo físico, ele tem a função específica de buscar, coletar, registrar tudo aquilo
que ele está vivenciando no meio ambiente, no contexto social, ele vai transferir essas informações para a consciência espiritual. Está claro isso? Bem, no momento então que o corpo físico, na condição de um ser humano, ele está vivenciando situações nos mais diversos sistemas da sociedade, seja no ambiente de trabalho, a família, as relações interpessoais, não importa. Toda e qualquer informação que o corpo físico está captando, ele vai fazer com que estas informações sejam capturadas e transferidas para a consciência espiritual. Então existe uma conexão, uma simbiose entre a consciência espiritual e o cérebro muito forte, muito intensa. Isso podemos também dizer que este acoplamento da consciência espiritual e o cérebro é uma verdadeira simbiose. Os dois se unem perfeitamente, se acoplam perfeitamente. Bem, a consciência, o corpo físico, o cérebro, ele usa dos 5 sentidos: visão, olfato, o tato, a audição e o paladar. Para quê? São ferramentas que o corpo físico possui e usa para captar as informações do meio ambiente. E, logo em seguida, em tempo real, transferir todas essas informações para o cérebro, que, por sua vez, tem a função de transferir isso para a consciência espiritual. Então, é um sistema, eu estou fazendo ainda de uma forma mais geral, para que isso fique claro para vocês. Então, a consciência espiritual, que tem essa competência de armazenar essas informações, o que ela faz com essas informações? Porque, ao recebê-las, ela tem que trabalhar essas informações. E ela tem a capacidade, então, de fazer o quê? No momento em que essas informações são repassadas para ela através do cérebro. Ela tem a capacidade de gerar o quê? Pensamentos. Então, a consciência espiritual gera pensamentos em função daquilo que ela está recebendo. Mas no momento em que ela também está recebendo, ela tem uma outra competência, que é gerar o quê? Emoções. Fruto daquilo que ela está pensando. Então, a emoção é fruto de um padrão mental. E o pensamento é o resultado de um volume de informações que estão chegando até a consciência espiritual, repassadas pelo corpo físico através do cérebro. Então vamos agora ampliar mais esse esclarecimento, esse assunto, falando sobre a fisiologia da consciência espiritual. Eu vou dividir a consciência
espiritual em 3 compartimentos. O primeiro seria a mente consciente. Essa que eu estou usando agora, você está usando, você está analisando, ouvindo, escutando. Então, é a mente consciente. Temos um outro compartimento que nós chamamos de subconsciente. E temos um terceiro compartimento que nós chamamos de inconsciente. Então, cada um desses compartimentos, ele tem uma função específica. A mente consciente recebe informações, ela tem a capacidade de gerar o quê? Conhecimentos e um conteúdo emocional. Ela gera isso. No momento em que ela gera, ela transfere isto, quem armazena na questão do conteúdo emocional é o subconsciente. E o inconsciente, que é o terceiro compartimento, ele armazena o conteúdo emocional e todo o conhecimento, informações, as mais diversas. Então veja bem, só reforçando esse conceito. A mente consciente recebe as informações. Ela armazena os conhecimentos em si mesmo. Ela gera emoções, mas armazena essas emoções no subconsciente. E este conjunto, conhecimento mais o conteúdo emocional, são armazenados no inconsciente. Então, basicamente, esse é o quadro que existe e funciona dessa maneira. Você agora, com essas informações, você tem condições de entender, então, como que isso acontece dentro de nós, dentro dessa consciência espiritual. Como que isso gera fatores, gera situações que levou você, inclusive, a fazer essa pergunta. Qual o papel da consciência espiritual? É isso que no fundo, eu quero passar e concluir a resposta para você. Então, a consciência espiritual, de posse de tudo isto, ela tem condições dentro da mente racional, que é essa que está em evidência, usar tudo isso para fazer o quê? As suas escolhas, a sua tomada de decisão. Mas só tem um pequeno detalhe que é importante você saber. A mente racional, ela é influenciada tanto pelo subconsciente, tanto quanto pelo inconsciente, pela mente inconsciente. Porque, na realidade, a mente consciente, no caso específico da emoção, ela não vivencia a emoção. Ela não vivencia. Ela sabe o que ela sentiu naquele ato, naquele momento em que ela vivenciou uma experiência, ela sabe. Mas não é ela que armazena. Esse armazenamento, ele fica no nível subconsciente, a coisa forte.
Isso merece um trabalho bem detalhado nos próximos vídeos. Mas para atender a pergunta, eu acredito que essas informações são suficientes para que você entenda nesse primeiro momento que realmente existe um papel e somente nós, como seres humanos, existimos dentro desse contexto de conhecimento, capacidade, inteligência, tudo, por causa dessa relação íntima entre o corpo físico e a consciência espiritual. Tá claro isso? Bem, se você gostou do vídeo, dê seu like e se inscreva no canal Segredos da Mente. Perguntas poderão ser enviadas para o e-mail segredosdamente canal@gmail.com. Até a próxima gravação.